secretária de e-mail, proceder ao chamado dos senhores vereadores. Boa tarde a todos presentes, colegas vereadores, amigos aqui presentes, funcionários da casa. Boa tarde para todos. Antônio Ferreira da Rocha. Bartolomeu Ferreira Ribeiro. Presente. Brás Paulo de Oliveira Júnior. Presente. David Antônio Sanches. Presente. Edmeia Lina de Lima Velar. Presente. Francisco Carlos Fabiano. Itamar André dos Santos. Presente. João Batista Gonçalves. João Bosco de Castro Borges. José Carlos da Silva. José Lucido da Silva Júnior. Presente. José Osmar de Castro. Presente. Lázaro Borges Oliveira. Marcos Antônio Rodrigues. Otaviano Marques de Amorim. Presente. Valdir Reis de Jesus. Presente. Vicente de Paula Souza. Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes. Havendo número regimental, em nome do povo de Patos e sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Solicito a vereadora Edmeia que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe o nosso trabalho. Convido a todos para que de pé, então, rezemos Pai Nosso, oração que o próprio Cristo nos ensinou, para que Ele seja presente aqui nas nossas decisões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Solicito a vereadora secretária proceder à leitura das correspondências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Bartolomeu Ferreira Ribeiro, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei número 529/2016, que institui o Dia Municipal de Trabalhos Leonísticos do município de Patos de Minas para apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, Pedro Lucas Rodrigues, prefeito municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei 530/2016, que autoriza o fornecimento de água proveniente do poço artesiano a Pisolato, construtora incorporadora limitada, e da outras providências para apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, Pedro Lucas Rodrigues. Senhor presidente Bartolomeu, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei 527/2016, que autoriza a celebração de convênio entre o município de Patos de Minas e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, Pedro Lucas Rodrigues, prefeito municipal. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me deste para comunicar a Vossa Excelência que, por motivo de força maior, necessitarei faltar à reunião ordinária desta tarde de hoje. Sem mais a tratar, despeço-me com votos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, essa correspondência foi equivocada. Parece que é uma correspondência antiga, porque foi um equívoco aqui. Excelentíssimo senhor presidente Bartolomeu, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para solicitar a devolução do projeto de lei número 519/2016, que altera o perímetro urbano na Lei Complementar número 320, de 31 de dezembro de 2008, que institui a revisão da Lei de Zoneamento, uso e ocupação dos terrenos e edificações do município de Patos de Minas e da outras providências para devidas adequações, e encaminha o projeto de lei número 528/2016 em substituição ao mesmo, para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa.
Atenciosamente, pelo Lucas Rodrigues, prefeito municipal. Senhor presidente, são estas as correspondências. Proposição sem discussão. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a devolução dos projetos analisados na reunião do dia 3 de outubro para discussão e votação. Senhor presidente, Palavra para o vereador Braz. se o senhor me permite, eu queria colocar antes da devolução dos projetos a apreciação de Vossa Excelência, dos colegas vereadores, a questão do Hemominas. Acho que todos nós estamos cientes do que está acontecendo no Hemominas e atualmente está impedido o funcionamento por falta de profissional médico e muitas pessoas inclusive estão pensando que isso é uma competência do município, quando na verdade isso é uma competência do Estado e o município já tem vários funcionários, servidores colocados a serviço do Hemominas, que é um bem importante não só para Patos quanto para a região. O Hemominas não serve Patos de Minas. O Hemominas serve pelo menos 33 municípios que precisam dele, principalmente cirurgias que são feitas. Agora, talvez da nossa parte, uma moção de apelo, ou talvez requerer a presença aqui do gerente regional de saúde. Não sei se a comissão de saúde dessa casa já tomou alguma providência a nível oficioso ou em questão de alguma conversa, mas nós não poderíamos de forma alguma, senhor presidente, colegas vereadores, ficarmos inertes diante dessa situação. Então eu peço que durante a reunião, ou caso o senhor queira se manifestar, que a gente tenha pelo menos uma referência, alguma coisa a dizer à população, porque nós não podemos ficar sem o atendimento do Hemominas. Ou seja, não tem um profissional médico, o município não tem como arcar com mais essa despesa, os outros funcionários já são do município. E aí eu deixo que os colegas vereadores, principalmente da Comissão de Saúde, talvez até já tenham tomado alguma iniciativa, e caso a tenham, eu gostaria de assinar junto e fazer parte, porque é de extrema importância a questão do Hemominas. Obrigado. Será passado para a Comissão de Saúde, senhor vereador, aí a Comissão de Saúde vai tomar a decisão que achar que deve ser tomada. Com a palavra, vereador Guilherme. Senhor presidente, eu devolvo o projeto 43/2016, que dispõe sobre a isenção de pagamento de IPTU às pessoas portadoras de câncer e seus dependentes da outros presidentes. Senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, funcionários dessa casa, uma ótima tarde, bom trabalho a todos. Senhor presidente, eu devolvo de autoria do Executivo Municipal o projeto de lei 4452/2016, que institui o Dia Municipal de Trabalhos Leonísticos do município de Patos de Minas. O projeto de lei número 4447/2016, de autoria da vereadora Edmê, que denomina Maria Aparecida Nascentes Nogueira, atual Rua 2, localizada no bairro Residencial Monjolo. De autoria do vereador Lázaro Borges, o projeto de lei 4453/2016, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Rompendo em Fé. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Lázaro. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, plenária, boa tarde. Eu gostaria de pedir ao vereador Antônio Ferreira que me devolvesse em plenário aqui o projeto 4442, que está sob vista desde o dia 25/8, e o regimento da casa já permite que ele devolva o projeto. Por favor. Senhor presidente. Palavra, vereador Taviano. Projeto de lei 4449, Brás Paulo, denomina Otoniel Viana de Oliveira, Carlos Viana, o Canil e Gatil Municipal. Eu consulto o vereador Antônio, você tem alguma a respeito do projeto do vereador Lázaro? Boa tarde, presidente e demais pessoal da casa. Eu estou denominando o nome a um concurso avançado que está pela metade. Dando colocar nem a laje no local, eu vou devolver. Com a palavra, vereador Francisco.
Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos prestigiam e nos honram aqui com suas presenças nessa tarde de hoje. Eu, desde o início, desde o primeiro dia que entrei nessa casa, eu sempre disse que meu sonho era ver essa Câmara, todas as reuniões com esse público, as pessoas participando, as pessoas discutindo as questões relativas à nossa cidade. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Senhor presidente, eu devolvo o projeto 4451 de autoria do Executivo, que autoriza o fornecimento de água proveniente de poço artesiano a Pisolato Construtora Incorporadora Limitada e da outras providências. Inclusive, senhor presidente, a pedido da assessoria do senhor prefeito, eu solicito que no momento oportuno Vossa Excelência coloque em votação para que esse projeto seja votado nos 2 turnos hoje, uma vez que a Câmara não se reuniu por recomendação do Ministério Público nessas últimas semanas e que a construção daquelas 940 casas que estão sendo feitas lá no Limoeiro, a obra está sendo paralisada e atrasada por falta de água. E o que a Pisolato está querendo é tão somente que o prefeito autorize ela retirar a água do poço artesiano da prefeitura e a empresa vai arcar com a conta de energia durante esse mês. Devolvo também, senhor presidente, o projeto de lei 4450 de 2016, de autoria do Executivo, que autoriza a celebração de convênio entre o município de Patos de Minas e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Devolvo o projeto de lei 4446 de 2016, de autoria de David Antônio Sanches, do David Balo, que denomina Belchor Dias Vieira o campo de futebol localizado na Avenida Curitias, no bairro Alto Colina. Devolvo, senhor presidente, o projeto de lei complementar 680 de 2016, que altera o perímetro urbano na lei complementar 320 de 31 de dezembro de 2008 e que institui a revisão da lei de zoneamento, uso e ocupação dos terrenos e edificações do município de Patos de Minas e da outras providências. E devolvo, senhor presidente, o projeto que não se encontra na pauta e solicita a Vossa Excelência que o inclua, projeto de lei 4243 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de táxi e da outras providências. Eu informo a Vossa Excelência que esse projeto tem um substitutivo de minha autoria e coautoria dos vereadores Capo Batista e José Carlos Carlito. E também tem uma emenda assinada, salvo engano, por 9 vereadores. Todos com pareceres favoráveis, senhor presidente. Senhor presidente, Vou falar, vereador Braga. devolvo para votação o projeto de lei número 4448 de 2016, de autoria do vereador Francisco Carlos Frequiani. Em discussão e votação dos projetos votados para essa tarde. Projeto de lei 680 de 2016, altera o perímetro urbano na lei complementar número 320 de 31 de dezembro de 2008, que institui a revisão da lei de zoneamento, uso e ocupação dos terrenos edificados no município de Patos de Minas. Com a palavra, vereador Duda. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, pessoas presentes aqui no nosso plenário da cidade, eu acredito que de todos os projetos, de todas as matérias que passaram por essa casa nessa legislatura, este seja um dos mais importantes para Patos de Minas, não só para a região oeste, que nós participamos ativamente de toda a movimentação de mobilização, de apresentação da proposta, para que pudesse, de fato,
criar essa condição de progresso, principalmente para a região oeste da nossa cidade, sabendo que os benefícios advindos da realização desse projeto não vão beneficiar somente aquela região. Todo o município será beneficiado e podemos considerar que os benefícios irão para além do município de Patos de Minas. Desde o princípio, eu tenho me posicionado favorável a essa matéria. Aqui estão alguns dos empresários que proporam que realmente fosse realizada essa importante obra, essa importante expansão. E a minha posição sempre foi muito clara com relação à importância deste projeto para toda a sociedade. E nós, depois de aguardar muito a vinda do projeto para essa casa, nós fomos surpreendidos aí com a anexação de uma outra área para a expansão. E aí eu gostaria de fazer algumas considerações, até porque a votação que está sendo encaminhada agora é a de constitucionalidade. E pela lei, a expansão do perímetro, para que ela realmente seja acatada na casa, é preciso cumprir aí determinações do artigo 42b do Estatuto da Cidade. E no nosso plano diretor também tem um item que veda a expansão, o crescimento do perímetro urbano para a margem esquerda do Rio Paranaíba. E nesse sentido, nós realmente gostaríamos que a discussão, como foi feita aqui na parte alta, envolvendo a primeira área, que foi realmente feita toda uma mobilização nas comunidades para apresentar a proposta, eu gostaria que ela também tivesse feita na outra área, algo que eu não tenho realmente informação que tenha acontecido. Não que eu seja contrário no primeiro momento, mas é necessário que haja a manifestação da população sobre tudo aquilo que interfere na sua vida. Então, o segundo projeto não teve realmente essa etapa cumprida. E com relação ao projeto específico exigido pelo Estatuto da Cidade, o que a gente sabe, o que nós sabemos que ele foi elaborado sim, mas não consta no material que chegou até nós que esteja sendo validado pelos técnicos do Executivo Municipal. Então, nesse sentido, eu gostaria de reforçar aqui a minha posição de um defensor ferrenho da expansão da primeira área, até porque cumpriu essa discussão com a população. E mais, todo o envolvimento comunitário que está bastante caracterizado, o interesse social para essa expansão. E eu gostaria de pedir aqui aos funcionários da casa que fazem os registros que constassem em ata a minha posição. Eu vou votar, eu estou antecipando o meu voto favorável com reservas com relação ao projeto específico que precisa sim ter o aval do corpo técnico da Secretaria de Planejamento e com relação ao artigo lá do plano diretor, que também precisaria ter sido discutido para que fosse revogado, permitindo assim a expansão, cumprindo o que a lei determina. Firmo mais uma vez. Desde o princípio eu fui bem claro. O projeto entrando na casa, cumprindo o que a lei determina, sou favorável. Agora, se tiver alguma cláusula que seja ferindo a legislação, como legislador, como representante da sociedade, eu não posso realmente tomar essa posição. Vai seguir o meu registro, constando, votarei favorável com essa ressalva. Muito obrigado. Senhor presidente. Vereador Duda, inclusive já está marcada a audiência pública e está sendo votada só a iniciativa do projeto e a audiência pública vai ser para discutir o mérito da questão. Então, gostaria que fosse falado principalmente nesse momento sobre a legalidade do projeto e a iniciativa do projeto. Com a palavra o vereador sobre a iniciativa. Sim. Não, apenas dizendo que o senhor antecipou a minha fala, mas basicamente o projeto ele trata da questão da expansão, que é de fato uma função nossa nessa casa. É um assunto que ele mexe com a população, porque durante décadas ficou muito colocado que não pode atravessar o rio, né? Coisa que eu discordo. Acho que não é que tem que atravessar não, já atravessou. Né? Nós temos que questionar hoje a qualidade da travessia, mas já atravessou, já está dado, o povo já mora lá, as indústrias estão lá. Então, é papel dessa casa
Nós teremos uma audiência pública onde todos poderão se manifestar, onde inclusive o corpo técnico da prefeitura não tem dúvida que eles vão ser chamados a colocar aí a sua posição. E lembrando que também o projeto não é de autoria dessa casa. Quem envia o projeto dessa casa é o próprio executivo, e nós acreditamos em tese, né, pelo que eu vi assinado o projeto, inclusive me parece pelo secretário de Planejamento. Então, que a comunidade se organize, que as comunidades e os grupos se organizem para estarem nessa casa, se for nessa casa ser realizada a audiência, para que todos possam colocar a sua posição. Agora, a minha posição desde 2013, ela é muito clara, muito efetiva, é que nós temos que dar condições da região oeste ter as mesmas oportunidades de outras regiões do nosso município. Aqui dentro da nossa cidade, é claro e óbvio que determinadas regiões foram privilegiadas em detrimento daquela região. Talvez na época, e a época por questões técnicas, questões de uma outra mentalidade, mas já passou de hora de nós avançarmos a nossa mentalidade. As cidades grandes que nós conhecemos, elas têm rios, têm marginais, elas se desenvolvem de um lado e do outro. E nós não podemos colocar de desculpa, principalmente para as comunidades mais pobres, você não pode atravessar o rio. Na verdade, nós precisamos dar a condição de que tudo aquilo que for feito, seja feito dentro daquilo que pede as legislações ambientais e as legislações de construção que exigem, né, essas questões. Obrigado. Vereador Francisco. Senhor presidente, desde o dia que esse projeto chegou na casa, eu me posicionei não só perante os meus colegas vereadores, mas sobretudo as pessoas também da comunidade e os empreendedores que têm interesse direto nessa expansão do perímetro urbano, em que, neste primeiro momento, nós discutiríamos, como Vossa Excelência já ressaltou, a legalidade da proposição. E naquele momento eu me posicionei contrariamente a isso, porque realmente a proposição estava ilegal, ferindo o artigo 42b do Estatuto das Cidades, ferindo outros dispositivos legais. O senhor prefeito enviou a essa casa os projetos específicos das duas áreas que se pretende aumentar o perímetro urbano, o que fez, né, suprir aquela falha de descumprimento do 42b do Estatuto das Cidades, e fez outras correções que seriam necessárias. A comissão, e eu como presidente da comissão e relator desse projeto, analisei a legalidade. O projeto, da maneira que se encontra, está legal, né? Mesmo que muitos, durante muito tempo, especialmente em campanha eleitoral, diziam que eu era contra a expansão, né? Eu era a favor, enfim. Na verdade, o meu posicionamento foi sempre favorável a isso, desde que fosse legal, que não contrariasse a lei. O parecer é pela constitucionalidade, legalidade do projeto e, como o senhor já frisou e os outros também, o mérito, se o projeto está certo, se o projeto está errado, os projetos específicos, nós vamos discutir na audiência pública e no segundo momento, quando formos julgar o mérito. Para este momento, o projeto está de acordo com a lei, de acordo com a Constituição e não há nenhuma mácula que possa torná-lo inconstitucional. Em votação, o projeto de lei 680/2016. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, 16 votos. Projeto de lei 4243. Do Executivo Municipal dispõe sobre a regulamentação do serviço de táxi e da outras providências. Esse projeto tem que ter o substitutivo número 4.243/2015. Do vereador Francisco e mais dois vereadores, o Carlos Batista e o Carlito. Em discussão. Presidente, que não que esse projeto? Eu não estou. 4243. O projeto que tem uma emenda, né? Vou dar o projeto depois da emenda. Em discussão. Em votação. Vereador favorável permanece como estão. Aprovado, 16 votos. Em discussão e votação da emenda que altera a redação do artigo. Eu pedi Os autores da emenda, senhor presidente. Autores da emenda: Antônio, Tonhão da Copada, Edmir, Lázaro Borges, Bartolomeu, David Bala, José Osmar, Gui e Marquinhos das Bananas e Valdir Reis.
Pedir à secretária que faça a leitura da emenda. Altera a emenda modificativa ao substitutivo do projeto de lei número 4.243/2015. Altera a redação do artigo 73 do substitutivo ao projeto de lei 4.243/2015, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de táxi e da outras providências. A Câmara Municipal de Patos de Minas aprova. Artigo 1º desse é o artigo 73 do substitutivo ao projeto de lei número 4.243/2015, a seguinte redação. Artigo 73. A outorga de novas permissões do serviço de táxi deverá ocorrer por meio de processo licitatório. Parágrafo 1º. Ficam resguardadas as outorgas existentes na data da promulgação desta lei, bem como o direito de ser renovadas automaticamente por 15 anos sucessivamente. Parágrafo 2º. Os atuais permissionários poderão promover a transferência das suas respectivas permissões em até 12 meses contados do início da vigência desta lei. É essa a emenda, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Francisco. Senhor presidente, considerando que a emenda já veio assinada por 9 vereadores, portanto entra nessa casa já aprovada, eu como autor do substitutivo e considerando ainda que a emenda altera substancialmente o projeto original, por uma questão de ética eu vou me abster da votação. Em discussão, com a palavra o vereador Carlos Batista. Então, senhor presidente, eu quero explicar também, como eu sou um dos autores, juntamente com o Chico, como todos eles sabem, nós participamos de reuniões, então, se eu for votar a favor da emenda, eu estou indo contra o nosso projeto. Então, eu vou abster, porque eu estou com o Chico no projeto substitutivo, o pessoal sabe disso, participamos de várias reuniões aí. Então, se a gente for votar a favor da emenda, nós estamos eliminando o nosso substitutivo, né, Chico? Em votação. Também vamos fazer a emenda também. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Com 3 abstenção, 2 votos contra. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Bozo. matéria votada já foi vencida, mas só para ficar registrado, porque realmente a emenda descaracterizava o substitutivo. Esse foi o motivo do meu voto. Aprovado por 11 votos. Em discussão e votação, o projeto de lei 4.442/2016, denomina Divino Bernardes Dias do Posto Avançado Samu, localizado no bairro Alvorada. Em discussão. Votação dos vereadores favoráveis à instituição. Aprovado 16 votos. Projeto de lei 4343. Dispõe sobre a isenção do pagamento de IPTU às pessoas portadoras de neoplasia maligna e seus dependentes. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vicente. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria que lesse o parecer jurídico sobre esse projeto. É só iniciativa, né? Por favor, vereador de meio, valeu o parecer jurídico. Tem parecer jurídico aqui? Só tem o parecer da comissão, o vereador. Não tem parecer jurídico. Justamente. Tá bom. Eu me enganei, justamente isso. Então, vamos fazer a leitura do parecer da comissão.
da comissão. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Lázaro Borges de Oliveira, que dispõe sobre a isenção do pagamento de IPTU às pessoas portadoras de neoplasia maligna, câncer, seus dependentes e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal admitiu a tramitação e fez distribuir as comissões permanentes, conforme se infere do despacho prolatado, seguindo a ordem e sistemática adotada pela CNJR, começa, vereador, a relatoria. Razões. O projeto de lei em referência se enquadra na categoria legislativa da lei complementar, porquanto versa sobre matéria tributária, estando incorreta a modalidade legislativa utilizada. Em que pese o projeto esteja em consonância com os preceitos contidos no artigo 30, da Constituição Federal e artigos 12 e 67 da Lei Orgânica Municipal, segundo os quais compete privativamente ao município legislar sobre matéria de interesse local, insta a salientar que a matéria integra o campo reservado à iniciativa do chefe do Poder Executivo, consoante a interpretação do artigo 73, inciso 9, da Lei Orgânica de Patos de Minas, na medida em que versa sobre matéria tributária que implica a redução de receita pública, de sorte que o projeto de lei em exame padece de vício formal de iniciativa. Voto em razão do exposto, tendo em vista a constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, voto pela não aprovação do presente projeto de lei em primeiro turno de discussão e votação, com a emenda anexa. Assinado Francisco Carlos Preguiano, Engomar Francisco Tavares e Otaviano Marcos de Amorim. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Lázaro. Sobre esse projeto, senhor presidente, nós vimos há vários meses discutindo. Em várias cidades existe esse projeto feito pela Câmara Municipal daquelas cidades. Não me recordo aqui algumas cidades, mas, por exemplo, BH é uma delas. A lei federal também, ela permite que há uma isenção, porque às vezes a pessoa tem um imóvel só, ganha um salário mínimo, passa por esse problema aí de câncer e não tem condições de estar pagando IPTU. Dentro do projeto ele tem bastante artigos aí que falam que vai, após a cura da pessoa, retornam a contribuição de novo ao município. Somente no período que ela está passando por aquela dificuldade, e nós pedimos a isenção, porque é muito difícil você chegar na casa de uma pessoa que está com câncer, que não tem condições de estar pagando nem o remédio, nem as fraldas, por exemplo. Esses são os vários exemplos que a gente está citando. Enquanto aí nós vimos aí que já foi aprovado por essa casa isenção de pessoas acima de 60 anos serem isentadas do IPTU. Porque a pessoa que não pode ser isentada na pior situação que ela está. Então peço aos senhores vereadores que repitam, por favor, que aprovem esse projeto, que em várias cidades tem esse projeto feito pela Câmara Municipal. Muito obrigado. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Francisco. Senhor presidente, como relator dessa matéria, em que pese o alcance social e a boa intenção do meu colega vereador Lázaro Borges, matéria tributária, sobretudo matéria de isenção tributária, ela é de iniciativa privativa do chefe do Executivo. O Legislativo, nenhum vereador pode propor nenhum tipo de lei, dando qualquer isenção ou emissão de dívidas tributárias. Essa matéria é de competência privativa do chefe do Executivo. Portanto, o parecer não é contrário à intenção do vereador. Até porque se vereador pudesse dar isenção de imposto ou qualquer outro legislador, seja deputado ou senador, no nosso país, sobretudo em ano de eleição, ninguém pagaria imposto. Então, a própria Constituição Federal, a nossa lei orgânica, já disse que essa matéria é de competência privativa do prefeito. A de isenção do IPTU para os aposentados veio do Executivo. Então, eu sugiro ao vereador que faça isso através de uma indicação para o Executivo, para que, se caso o Executivo mande para cá a lei, nós, evidentemente, daremos parecer de constitucionalidade e, no mérito, votaremos certamente a favor da iniciativa. Mas, infelizmente, nesse caso, há um vício de iniciativa no projeto, portanto, que impede a sua tramitação. Muito obrigado.
Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Acompanho o relator. O projeto foi reprovado. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Valdir. Quantos votos, senhor? Só voltando aí, quantos votos? Foi 9 contra, 1 abstenção e 6 a favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, público presente. Gostaria de cumprimentar os meus amigos taxistas, os empresários que estão aguardando a votação do projeto. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu só pedi a palavra para devolver o projeto da autoria do vereador Las Borges, 678, uma emenda, né, vereador? É a autoria do executivo, só que eu estou alterando o artigo 5º e o 6º da lei complementar no 445 de 2 de março de 2014, que regulamenta o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, nos termos da emenda constitucional número 51 e da Lei Federal 11.350/2006 e da outras providências. Essa emenda aqui que está no projeto é uma emenda de redação. O vereador Francisco está aqui, uma emenda altera a redação. Só da redação, né? Projeto de lei número 678 de 2016. Em discussão. Em votação. O vereador favorável permanece como estão. Aprovado. 16 votos. Projeto de lei 4446 de 2016, David. Denomina Belchor Dias Vieira o campo de futebol localizado na Avenida Buritias. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Otaviano. Com todo respeito ao meu amigo dele e tudo, ainda não é um estádio de futebol. Vamos falar assim, é um terreirão, tá, né? Tá lá se fez um terreirão, passou o patrão, mas vamos colocar o nome, né? Fica lá, de capeta. Aonde que a bola rola, também é campo. Senhor presidente. A bola vai rolar com essa chuva, não rola não. Senhor presidente. Com a palavra, vereador dele. Mas parabéns ao meu Deus. Tá certo, eu concordo, mas esse é o famoso terreirão, é o nome, o apelido desse campo de futebol que está instalado ali, aí em cima do Alto Colina, do Esperança, que é um bairro onde o senhor conhece bem, senhor Otaviano, que é um bairro que necessita muito dessas ações, né, do esporte, e o senhor Belchor é um grande incentivador do esporte municipal e regional, e eu gostaria que os seus vereadores aprovassem esse nome muito bem sugerido. Obrigado. Em votação, o vereador favorável permanece como está. Aprovado, 16 votos. Senhor presidente, vereador Braz. Isso, não, só me dá uma observação seguinte, 4434 foi votado? 4434. Do SEASA. Está chegando mesmo. Obrigado. Projeto de lei 4447. Denomina Maria Aparecida Nascente Nogueira, atual Rua 2, Residencial Monjola. Em discussão. Em votação, o vereador favorável permanece como está. Aprovado, 16 votos. Projeto de lei 4448. Denomina Cristiano Vidal Chagas Ferreira, atual Rua 2, localizado no bairro Bela Boa Vista. Em votação, o vereador favorável permanece como está. Aprovado, 16 votos. Projeto de lei 4449, Braz Paulo. Denomina Daniel Viana Oliveira, Caviana, o Canil e Gatil Municipal. Em votação. Aprovado, 16 votos. Projeto de lei 4450, do Executivo. Autoriza a celebração de convênio entre o município de Patos de Minas e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Em discussão. Em votação, o vereador favorável permanece como está. Aprovado, 16 votos. Projeto de lei 4451. Executivo autoriza o oferecimento de água proveniente do poço artesiano, cabo isolado, consultor e incorporadora limitada. Em discussão. Em votação, o vereador favorável permanece como está. Aprovado, 16 votos. Projeto de lei número 4452. Institui o Dia Municipal de Trabalhos
leonísticos do município de Patos de Minas. Em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, aprovado 16 votos. Projeto de Lei número 4453, declara de utilidade pública a Associação Beneficente Rompendo em Fé. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, aprovado 16 votos. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Francisco. eu não sou o líder do prefeito nessa casa, até porque se fosse eu teria aconselhado a deixar há muito tempo. Chegou aqui, senhor presidente, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o projeto de lei 4454 de 2016, de autoria do Executivo, que autoriza a doação de imóveis à Associação Crianças do Brasil em Patos de Minas e da outras providências. Na verdade, autorização de doação de bens móveis, como carteiras, quadros, mesas de escritório, amassador de alho, espremedor de fruta, enfim, utensílios de cozinha, são vários utensílios para equipar em uma casa em que, por força de uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o município de Patos, o senhor prefeito, ele deveria acolher as crianças do sexo masculino em um lar. E como o município não tem esse equipamento, ele fez um convênio com essa instituição, Casa Lar Meninas dos Olhos de Deus. E por isso pede a essa casa autorização para doar alguns bens móveis, pelo que li aqui, todos de pequeno valor, a essa instituição para poder equipá-lo e colocá-lo em funcionamento. Eu solicito a Vossa Excelência que o coloque em votação nessa tarde, caso os meus pares estejam de acordo, e que seja votado em primeiro e segundo turno, porque há uma certa pressa por parte do Executivo. Muito obrigado. Senhor presidente. E peço, caso Vossa Excelência entenda necessário, que suspenda a reunião por 5 minutos para que a comissão possa oferecer parecer. Senhor presidente. Prazo. Eu gostaria de ratificar o que foi dito pelo colega Chico Frequiani. É importantíssimo que nós coloquemos essa casa a pleno funcionamento, porque é importante para o município, e eu corroboro com as palavras do colega para que a gente tenha justamente essa pausa, para que a gente possa dar seguimento, que a gente vote em 2 turnos este projeto, devido à sua importância, juntamente com o projeto daquele da pisolada, a questão da água da construção das casas. Obrigado. Em discussão e votação do projeto de lei 4445, altera o artigo 1º da lei número 7.350, 4 de julho de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar contrato de extensão de garantia legal referente à pavimentação de loteamentos. Em discussão. Segundo turno. Segundo turno. Projeto de lei 4434 autoriza o Executivo a outorgar com concessão de direito real de uso imóvel às centrais de abastecimento de Minas Gerais S.A., Ceasa Minas e da outras providências. Em discussão, votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado, 16 votos. 16. Senhor presidente, no caso do projeto de lei que eu solicitei a Vossa Excelência que inclua na pauta das crianças, a Procuradoria já está fazendo pareceres e meus colegas de comissão concordarem comigo. O artigo 17 da Lei de Licitações permite essa doação de bens móveis, independente de avaliação, desde que haja autorização legislativa. Portanto, não vejo, a meu sentir, nenhum aspecto que possa torná-lo ilegal e inconstitucional. Por isso, solicito a Vossa Excelência que coloque em votação, uma vez que o parecer será favorável. Muito obrigado. Senhor presidente, eu também, como membro da CNJF, da comissão, gostaria de dar o meu aval aqui sobre esse projeto e falar da sua importância. Já existe um projeto parecido, que não é de ordem pública, que é a Casa das Meninas dos Olhos de Deus. É um projeto que é mais uma mão, mais um membro desse projeto, que é a Casa dos Meninos dos Olhos de Deus. E tem o meu aval e o meu ok. Senhor presidente, também meu parecer é favorável. Eu consulto os senhores vereadores
se podemos colocar em votação esse projeto que acaba de chegar na casa. Projeto de lei número 4454, 2016, autoriza a doação de imóveis à Associação Crianças do Brasil em Patos de Minas e da outra providência. Em discussão. Em votação. O vereador favorável permaneça como estão. Senhor presidente, não é imóvel, é móvel. Móveis. Ah, móveis. Tudo bem. Eu pensei que você falou imóveis. Não, falei imóveis. Eu vou votar o requerimento do vereador Chico para que possa votar em 2 turnos nessa tarde. Em discussão, em votação. Vereador favorável permanece como estão. Aprovado. Em discussão e votação dos projetos de segundo turno. Projeto de lei número 4454 autoriza a doação de imóveis à Associação de Crianças do Brasil em Patos de Minas e da outra providência. Em discussão, em votação. Aprovado 16 votos. Segundo turno 4451 autoriza o oferecimento de água proveniente do poço artesiano à Isolato, construtora e compradora limitada. Em discussão. Com a palavra o vereador Indi. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que acompanha a cidadania. Senhor presidente, eu fico meio preocupado porque o poço artesiano ali dá para fornecer para a prefeitura. Veja bem, ali são 3 veículos que pegam a água ali dentro do poço. Vai aumentar mais os veículos da Isolado. Eu acho que aquele poço ali não vai comportar a água para a prefeitura e para a Isolado. No meu assim, eu sou favorável. Eu tenho quase certeza que o poço não vai aguentar água para os dois. Em votação, o vereador favorável permanece como está. Aprovado. 16 votos. Projeto de lei segundo turno. 44-45. Altera o artigo 1º da lei número 7.350 de 4 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar contrato de extensão de garantia legal referente à implementação de loteamentos. Em discussão. Em votação, o vereador favorável permanece como estão. Aprovado. Eu consulto na sede do ATF, pode ser votado com a mesma redação dos projetos. Todos com a mesma redação, senhor presidente. Em bloco, os projetos votados em segundo turno com a mesma redação. Aprovado 16 votos. 3. Senhor presidente, surgiu também a votação dos decretos legislativos em bloco. Encaminho os projetos de lei e a comissão de mérito para aparecer para a próxima reunião. Projeto de decreto legislativo 925. Projeto do decreto legislativo 924. Concede o prêmio do parceiro de cidadania ao senhor Eduardo Queiroz Castanheira. Concede o prêmio do parceiro de cidadania ao projeto Vida Nova. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Esse é turno único. Discussão e votação de indicação. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Lázaro. Senhor presidente, eu gostaria de transformar aqui o projeto que foi reprovado em indicação. Então eu gostaria que a casa aí, por favor, fizesse a indicação desse projeto de isenção de IPTU das pessoas que sofrem com câncer. Com a inclusão da indicação do vereador Lázaro, as indicações do 189 a 202. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Vicente. eu gostaria também que o senhor me permitisse colocar uma indicação agora à votação. E está com a secretária de B, a vereadora de B, que ela pudesse fazer a leitura da emenda, da indicação e da justificativa, por favor. Com a palavra o vereador de B. A indicação número 203, adotar providências judiciais para salvaguardar os direitos dos servidores relacionados ao PASERB, Fundo de Assistência dos Servidores Públicos Municipal de Patos de Minas. E também o... Secretária, eu gostaria de receber a justificativa. Essa indicação, senhor presidente, é para o presidente do Sintrasp. Conforme veiculado nas mídias e informações recebidas, existe uma possível irregularidade ocorrendo no PASERB.
Pode-se constar em matéria publicada em um site de notícias que profissionais e hospitais credenciados pelo Plano de Saúde do FASEB informaram que poderiam deixar de prestar o serviço por falta de pagamento e que a Prefeitura não tinha condições de efetuar os mesmos. Além do mais, tem ocorrido muitos atrasos e os servidores que utilizam o FASEB estão muito prejudicados, uma vez que, ao necessitar das consultas e atendimentos médicos, têm seus pedidos negados pelas empresas por justamente não estarem recebendo. Neste caso, para defender o interesse coletivo dos servidores, faz necessário ingressar com ação judicial, pleiteando o restabelecimento desses direitos, tendo em vista que as contribuições continuam mensalmente sendo abatidas nos salários desses servidores. Vicente de Paula Souza. Conclusão das indicações do Vicente do Lázaro. Em votação. Vereador favorável permanece como aprovado. 16 horas. Agora o requerimento do vereador. Moção de aplauso. Vereador Francisco. Houve um equívoco por parte da Secretaria no projeto do perímetro urbano, da lei complementar 680, tem uma emenda da comissão e que ela não foi posta em votação. Eu gostaria que o senhor incluísse em votação. E aí eu vou explicar o porquê da emenda que nós, da comissão, fizemos. No primeiro momento, nós dissemos que o projeto estava contrariando a lei porque não se fez acompanhar dos projetos específicos exigidos pelo artigo 42b. Depois o senhor prefeito mandou um ofício encaminhando esses projetos específicos para essa casa, mas não os vinculou à lei. Então nós simplesmente colocamos um novo artigo dizendo que os projetos específicos em anexo, constituídos de memoriais descritivos, levantamentos planimétricos, diretrizes para zoneamentos e propostas de setorização são parte integrante do projeto de lei, ou seja, para que não se desvincule o projeto específico do projeto de lei, senão nós teríamos duas coisas completamente desgarradas. Só essa emenda, senhor presidente, só para adequá-la à norma legal. Vamos fazer a votação dela nesse momento, porque senão na próxima reunião precisa de várias assinaturas. Em votação a emenda do vereador Francisco David Otaviano. Em discussão, em votação, o vereador favorável permanece como estão. Aprovado, 16 votos. Discussão e votação de moções de aplauso. As moções de aplauso, a 076, a empresa MR Centro, Patos de Minas, que incentiva os cuidados com a saúde, colaboração com o desenvolvimento da nossa cidade, Antônio Ferreira da Rocha. A 077, a Coral Vozes, pelas belíssimas apresentações dos momentos festivos do nosso município, em destaque nas celebrações eucarísticas, em comemoração do aniversário de Patos de Minas, Edmilson Lima Velar. 078, a senhora Neuza Maria Branco de Freitas, pela atuação empreendedora contribuindo para a geração de empregos e desenvolvimento do comércio local, Lázaro Borges do Rio. 079, ao senhor William Rodrigues de Brito, pelo excelente serviço do Estado, como gerente regional do Sebrae, sediado em Patos de Minas, Marcos Antônio Rodrigues. Senhor presidente, são essas as moções. Em votação em bloco das moções de aplauso. Aprovado, 16 votos. Senhor presidente, o seguinte, eu passei partida aqui, tem um requerimento com a vereadora Edmir para... Requerimento não chegou ainda não. Vai ser lido. Solicito o vereador secretário a fazer a leitura da moção de pesar. As moções de pesar pelos estabelecimentos de Walter Bueno Ribeiro, Maria Lúcia Oliveira Vida, Valdirene Pereira de Ávila, Celsa Ribeiro da Cunha, Valdeci dos Santos, Edson Rodrigues da Silva, José da Luz, João Soares da Silva, Samuel Evangelista, Valdomiro João Inocência, João Nogueira da Mota, Rubens Ferreira Dávila, Edivaldo Gueira dos Santos, Zaira Borges Pereira, Maria Helena Santos Domingues, Rosa Aparecida da Costa, Terezinha Martins Rocha, Manuela Martins Rosa, Luzia Furtado de Queiroz, Maria Helena Moraes Gonçalves, Fabiana Pereira Camelo, Marcos Mestre,
Daurica Maria Fernandes, Dalma Pereira Caixeira Borges, Cristiane Maria Gonçalves, Ana Gomes da Silva, Altiva Pereira, Patrícia Campos Sabino, Maria Pedro, Maria Constantina de Paiva, Oswaldina Maria de Andrade, Amália Maciel Pereira Santana, Maria José Pereira de Oliveira, Maria Yolanda Pereira da Silva, Francisco de Assis Rocha, Francisco Soares da Cunha, Paulo Roberto Pires, José Eustáquio Silva, João Batista Rosa, Liberino Rosa de Oliveira, Dionísio Alves da Silva, Vitor Guimarães Alves, Luiz Carlos de Campos, Andréa Viana de Carvalho, Conrado Machado Pacheco, Paulo Roberto da Silva, Zacarias Silva Fonseca, Sebastião Lázaro Pereira, Vivência de Ávila Pereira, Ipanha Aparecida Silva. São essas as moções de pesar, senhor presidente. As famílias, nossos sentimentos. Tem dois requerimentos, um do David e um do Vicente, que o David vai passar o dedo, depois da discussão de venda e o do Vicente. Senhor presidente, na verdade, eu ia fazer uma indicação e um requerimento. E eu acabei decidindo que, na verdade, isso aqui é um apelo. Em vez de um requerimento e uma indicação que eu poderia ter o poder de fazer, é mais do que isso, é um apelo em nome dos moradores, estudantes, comerciantes das proximidades ali da Uniban, especialmente na rua Chavantes, que estão passando por um problema parecidíssimo com aquele problema da Ivan Borges, que a gente abordou aqui bem quando eu entrei, quando eu tomei posse. Os moradores já solicitaram, eu acredito, em vários gabinetes dos colegas vereadores, que pronunciasse o que está acontecendo com a empresa, se o prefeito está pagando a empreiteira, e nada é resolvido. Eu procurei o nosso secretário de infraestrutura, o senhor Carlos Nainec, e não obtive sequer o telefone dele através da secretária dele, o secretário não tive a resposta, e gostaria firmemente que o senhor Carlos Narnec e a Aline levassem esse comunicado até ele, já que nós, como os vereadores, às vezes parece que não somos tratados como devemos, que ele desse uma resposta àqueles moradores, àqueles comerciantes da Rua dos Chavantes, a que pé se encontra aquela baderna, aquela obra. Saliento o seguinte, é de suma importância. Aquilo ali, há muitos mandatos vem prometendo, né, a ser cumprido, e o nosso executivo de parceria conseguiu realmente dar o pontapé inicial da obra, mas parece que para esse ano vai ser inviabilizada essa conclusão. Então eu gostaria que o senhor Carlos Nainec enviasse a cada gabinete dos senhores vereadores um comunicado, ou fizesse uma reunião, enfim, do jeito que ele achar melhor, ou ao menos atendesse o telefone, explicasse a que pé anda aquela bagunça, aquela obra. Obrigado. Com a palavra, vereador de meio, requerimento do Vicente. Isso vai ser transformado em requerimento, vereador? Pode ser requisito. Pode ser. Senhor presidente, o vereador abaixado da forma regimental pode ser ouvido a plenária e requerir à mesa diretora que seja convidado ao Conselho do VASERB, especialmente os conselheiros fiscal e administrativo, os senhores Kleber Antônio Rodrigues e Frederico José Muniz Galvão de Albuquerque, para comparecer à reunião ordinária da Câmara Municipal, que será realizada no dia 20 de outubro de 2016, às 14 horas, na Rua José de Santana, 506, terceiro andar, edifício Maria, a fim de prestarem esclarecimentos sobre o Fundo de Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Patos de Minas. Justificativa. Tendo em vista a função de fiscalização do vereador, é dever analisar se o FASERB, Fundo de Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Patos de Minas, está cumprindo de forma efetiva com suas funções. Para tanto, requer-se a presença dos conselheiros da Câmara Municipal para esclarecer e justificar várias reclamações que vinham ocorrendo no FASERB, inclusive abrangendo possíveis irregularidades. Patos de Minas, 6 de outubro de 2016, Vicente de Paula Souza. Em discussão, os dois requerimentos. Em votação, vereador favorável, permanece como estão. Aprovado. 16 votos. Informo, senhores vereadores, que a cópia da ata foi disponibilizada aos vereadores pela diretoria de Junta Legislativa.
atendendo o que dispõe no artigo 75, parágrafo 4 do Regimento Interno. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada. Declaração da ordem do dia deve ter o seguinte: projetos aprovados em segundo turno e turno único de sanção. Projetos aprovados em primeiro turno caminham as condições permanentes para emissão de pareceres de mérito. Projeto de decreto promulgue, indicações, moções de aplauso, moções de pesar em caminhos. Agradeço a presença de todos e os convoco para a nova reunião ordinária no dia 20 de outubro, no horário regimental, e para a audiência pública da mesa diretora e todas as comissões, dia 13, às 18 horas. Solicito ao vereador secretário por certeza chamar os senhores vereadores. Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes. Todos os vereadores, uma boa tarde.